Glória a Deus. Vamos orar pela pastora Heloísa. Amém. Por essa palavra que o Senhor ministrou o coração dela, eu creio. O sacerdote sempre vai falar aquilo que está no coração de Deus. Você pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas você não descansa enquanto, né? É um negócio horrível. Porque buscar a face do Senhor precisa ter um investimento muito grande, né? Senhor, nós oramos pela vida da tua serva, quebramos agora toda a dor, Senhor, toda a fúria do inimigo sobre essa coluna. Nós repreendemos agora todo cisto, se houver algum cisto, nós quebramos, anulamos, desfazemos, porque todas as enfermidades já foram levadas na cruz do madeiro pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amamos a sua vida, Pai querido, coloca, Senhor, porque hoje esta pregação será um sacrifício vivo, uma adoração a Ti, porque, Senhor, ela está com dor, mas eu sei que o Senhor pode arrancar agora. Em nome de Jesus, seja anulado, quebrado, desfeito agora. Nós ordenamos, saia toda dor. Coluna, nós falamos contigo agora. Rim, em nome de Jesus, se coloque no lugar. Em nome de Jesus, com saúde. Pai, repreendemos agora todo espírito roubador da palavra, toda rejeição de pessoas aqui, desde o útero da mãe, no poder e na autoridade, em nome de Jesus Cristo, porque declaramos, Satanás, ouça isso, o amor de Deus está sobre a vida dessas pessoas, dessa família. Alcança agora o impossível, alcança o Valdemar, alcança a Palmeirinha, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos saúde sobre a vida deles e declaramos que esta igreja está debaixo de uma redoma de fogo, no poder e na autoridade do sangue, no nome de Jesus, e todos os demônios são sujeitos aos pés de Cristo, e declaramos agora que saia, porque a glória do Senhor e os anjos dele estão aqui, em nome de Jesus, que assim seja. Amém? Amém. Glória a Jesus. Deus está quebrando muitas prisões aqui hoje. Shanai, Kamai, Andai, Assem. Hore, Kalahash. Rekalabashai. O Senhor está mudando o curso de muita coisa na vida de muitas pessoas aqui. Você está indo numa direção e o Senhor está mudando o curso. Shanai, Kamai, Andai, Assem. Hore, Kalahash. Queridos, porque Deus tem uns propósitos que vão além do nosso entendimento. E muitas vezes nós resistimos ao Senhor, aos propósitos de Deus, mas o Senhor, Ele tem o controle sobre todas as coisas, né? E a nossa mente, ela é muito limitada e ela nos impede de entender a profundidade que a obediência aos princípios de Deus, aos princípios da palavra de Deus, atinge dentro de nós e em todas as áreas da nossa vida. Deus falou essa frase para mim ontem. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo, ele está dizendo que se nós morremos com Cristo, estamos em Cristo Jesus, nós já não podemos mais viver da mesma forma como nós vivíamos antes. A nossa vida, ela não é mais uma vida mundana, ela é uma vida espiritual. E nós vivemos nesse mundo, nós andamos nesse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos
parte desse mundo. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos do reino. Então, a nossa mente, o nosso comportamento precisa ser mudado, precisa ser transformado. E a morte da velha natureza, o nosso orgulho, o amor ao pecado, a dependência de obras, as nossas antigas opiniões, hábitos, as nossas paixões pelas coisas do mundo, aquilo que nós amávamos tem que morrer. E o supremo, né, aquele amor que nós temos por nós mesmos, a autojustiça, a autopromoção, a autojustificação, tudo isso tem que estar crucificado com Cristo, tudo isso tem que estar morto em Cristo, nas nossas vidas. Não podemos mais carregar isso conosco. E tudo isso foi pregado na cruz com o Senhor, foi enterrado com Ele. E assim como Ele foi ressuscitado pelo Pai, também nós somos criados para andar em novidade de vida. Fala para o seu irmão, você anda em novidade de vida. Queridos, se nós somos novas criaturas, nós precisamos tirar os olhos do nosso umbigo, parar de olhar internamente para nós mesmos e olharmos externamente, olharmos para Jesus e para a palavra de Deus. Mas quanta coisa da velha natureza ainda opera dentro de nós. Porque nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo, somos nova criatura, mas isso não é automático. Isso é um processo. E olha ao seu redor. Nós fomos criados para viver em comunidade, para viver em família. Nós fomos feitos para nos relacionarmos uns com os outros. E nem sempre isso é fácil. Nós vamos conviver com pessoas conflituosas todos os dias. E seja na nossa casa, no meio da nossa família, seja no trabalho, seja na igreja, em todos os círculos dos quais nós participamos, nós vamos nos deparar com pessoas conflituosas. Isso, quando a pessoa conflituosa não é a gente mesmo, né? Sim. E perdão é a base para a cura da alma e para a libertação das nossas vidas. E como é difícil a gente perdoar, ou até mesmo pedir perdão, né? Principalmente para aqueles com quem a gente convive diariamente. Amados, Deus falou comigo sobre perdão a semana inteira. Toda hora Deus falava alguma coisa e eu anotava o que Deus estava falando. Quando a pastora falou comigo que era para eu pregar, eu tentei de todas as maneiras, folheando a Bíblia, para mudar o negócio. Mas hoje Deus quer tratar isso na nossa vida, porque tem muita gente enrolada em correntes aqui por causa da falta de perdão. Na raci de canto camai andai a sé. E como é difícil a gente perdoar alguém que nos traiu, que nos trata com desrespeito, que nos humilha constantemente, que nos agride com palavras, que toca nos nossos entes queridos, que não demonstra arrependimento e tantas outras coisas que pessoas fazem, agem, né? E que nos ferem, que nos machucam. Como é difícil a gente perdoar. Nós nos decepcionamos com pessoas, mas nós também decepcionamos pessoas. E quantas pessoas já roubaram a nossa paz, já roubaram a nossa alegria, até bens, né? Perdemos por causa da traição de pessoas. E fala assim, nós sofremos mais por causa das pessoas
do que pelas circunstâncias adversas. As pessoas ao nosso redor, elas nos causam muito mais dor do que qualquer problema que a gente possa estar enfrentando. E em Mateus 18, no verso 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. E ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus está falando que o rei aqui, ele decidiu ajustar as contas com seus subalternos, né? E um dos seus servos lhe devia 1.000 talentos. E talento era medido em ouro. O denário, ele era medido em prata. E ele dizia respeito ao salário de um dia de trabalho. E cada talento equivalia a 6.000 denários. E significa que um trabalhador demoraria 164.000 anos de serviço para conseguir pagar todo esse valor. Trazendo aqui para os nossos dias, se um diarista recebesse $10 por dia, um talento valeria 600.000 dólares. 60.000 dólares. E a dívida daquele homem, então, nos dias de hoje para nós, seria 600 milhões de dólares. Portanto, aquele homem, ele deveria ter sido compassivo com seu subalterno, e porque o que ele devia para o rei era algo incalculável, e ele não podia pagar aquilo que ele devia, mesmo que ele trabalhasse a sua vida inteira. Pode ser que aquele homem fosse um prefeito ou um administrador de alguma província, e ele fez mau uso dos recursos do reino, e talvez ele tenha sido corrupto, desonesto, mau gestor dos negócios do rei. E apesar de tudo isso, quando ele pediu perdão, quando ele pediu clemência, o rei se compadeceu e perdoou a dívida. O rei assumiu o prejuízo de toneladas de ouro que aquele homem lhe devia. E, queridos, o importante aqui nessa passagem não é a quantidade exorbitante, né, do dinheiro, mas o quão generoso aquele rei foi em perdoar algo que era tão incalculável, e não houve limites para o perdão do rei. Ontem Deus falava comigo: se vocês soubessem a profundidade que a obediência aos meus princípios, aos meus mandamentos, atinge a vida de vocês e tudo que está ao vosso redor, vocês atentariam mais para obedecer, para cumprir a minha palavra.
E essa demonstração da bondade do rei era esperando que aquele homem tivesse plenamente grato e agisse conforme aquilo que ele recebeu, que ele fosse misericordioso, tanto quanto o rei foi, que ele fosse compassivo, tanto quanto o rei foi com ele, porque a dívida dele era exorbitante. Mas ele se encontrou com o subalterno, e o subalterno devia para ele 100 denários, e ele não agiu da mesma maneira, ele agiu com violência, de forma impaciente com aquele homem, mesmo o homem rogando a ele que tivesse paciência, porque ele ia pagar. Ele não aceitou e ele mandou encarcerar o homem, ele mandou aprisionar aquele homem. E quando o rei e os amigos ficaram sabendo do que aquele homem tinha feito, o rei, ele tomou uma atitude. Porque a piedade, a compaixão do rei pela dívida daquele homem, ela não foi considerada. E então o rei agiu de forma a corrigir aquele homem, mandando prender aquele homem por causa da dívida que ele tinha. E o que Jesus está falando conosco é que a atitude desse rei com a atitude de Deus, ele está comparando a atitude de Deus, do rei com a atitude de Deus, e que Deus age da mesma forma, com misericórdia, com justiça em relação a nós, mas também ele castiga aqueles que não perdoam, aqueles que verdadeiramente não conseguem liberar perdão para o próximo. Amados, então perdão é uma coisa muito séria. E muita gente está com a vida aprisionada em várias áreas. Não é porque não está orando, não é porque não jejuou, não é porque não fez isso ou não fez aquilo, é porque não perdoou, é porque está aprisionado em mágoas, em ressentimentos. E por que é que nós devemos perdoar? Em primeiro lugar, porque Deus nos perdoou. E os nossos pecados, eles podem parecer pequenos aos nossos olhos, se nós compararmos, com os pecados de outros que estão ao nosso redor. Mas eu quero falar uma coisa para você: o seu pecado, por menor que seja, ele é impagável. Nada que você fizer, ou nem o tanto que você trabalhar, vai pagar pelo pecado que você cometeu. Outra coisa, precisamos perdoar porque o perdão liberta. Como eu disse, quem não perdoa está preso. Lá em Mateus 18, 34, e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda dívida. Verdugo significa torturador. Aquele homem, além de preso, ele seria torturado como uma forma de punição. Os demônios amarram a vida daquele que retém o perdão e tortura com angústia, tortura com depressão, com enfermidades, com debilidades físicas, com vergonha, com humilhação, e assim vai. Muitas vezes nós não entendemos porque é que nós estamos sendo afligidos, Muitas vezes nós não entendemos o porquê que é que nós estamos passando até mesmo por determinados tipos de enfermidade. E quando nós liberamos perdão, não só a gente liberta a pessoa que nos ofendeu do ódio, da ira, da indignação, como também nós somos libertos. E o mais importante, queridos, é que o perdão, ele causa mais problema para quem está ofendido. A falta de perdão, ela causa mais problema para quem está ofendido do que para o ofensor.
Porque a mágoa, ela nos acomoda na dor. É sério isso. Quando nós estamos magoados com alguém, nós ficamos ali lambendo aquela ferida, aquela dor, e ficamos acomodados dentro da dor. E a falta do perdão, ele vai gerar dentro de nós raiz de amargura. Raiz, querido, é coisa séria, porque vai brotar ali uma árvore que vai dar frutos amargos e vai contaminar o ambiente aonde nós estivermos, vai contaminar as pessoas com quem nós temos relacionamento. Perdoar não é esquecer. Quando a Bíblia diz que Deus se esquece das nossas ofensas, significa que Deus nunca mais ele vai nos cobrar por aqueles pecados que nós confessamos, por aqueles pecados dos quais nós nos arrependemos. E do mesmo jeito, quando nós perdoamos uma pessoa, nós precisamos parar de cobrar, parar de levantar os defuntos, de abrir as covas do passado para jogar na cara do outro aquilo que ele fez, aquilo que ele deixou de fazer. E perdoar é uma coisa muito séria, porque é enfrentar o problema e reconhecer o impacto negativo que a ferida, a dor da ofensa gerou em nós e decidir deixar todo o desejo de vingança, de retribuição nos pés da cruz do Senhor. Queridos, perdão não é ignorar a injustiça. Você passou por uma injustiça. Perdão é deixar a justiça nas mãos de Deus, porque Ele é o justo juiz. E nessa questão, a gente entrega a ofensa na mão do Senhor. E a gente deixa que Deus, Ele age. Muitas vezes nós queremos nos vingar. Muitas vezes nós queremos retribuir aquilo que fizeram conosco. E muitas vezes, de alguma forma, nós agimos dessa maneira. Num casamento, por exemplo, houve uma situação entre marido e mulher. Às vezes o marido falou coisas ou fez alguma coisa que feriu a sua esposa, ofendeu a sua esposa. Aí ela não lava a roupa dele, aí ela não faz a comida, aí ela não quer cumprir com o seu papel de esposa, né? Na cama. Por quê? Porque é uma maneira de se vingar da atitude do marido. E às vezes o marido, né, ofendido pela esposa, ele passa a ignorar a esposa, ele passa por uns dias de cara feia, de cara ruim, dando patada, sendo grosseiro. Meu Deus! Na raçui decai andai a sé. Horecalahas. Queridos, mas essa é a reação natural de quando nós somos ofendidos. É a reação normal, mundana, da velha natureza, quando nós estamos ofendidos. Jeremias 17, 9, 10 fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amado, o Senhor está escaneando o meu coração, o seu coração, todos os dias. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada, nenhum pensamento que nós temos passa desapercebido aos olhos de Deus. Shanai kamai andai assé.
Você acha que você vai ficar impune de simplesmente estar guardando as ofensas, as mágoas dentro do seu coração e resistente em liberar perdão? Não vai, amado. Porque perdoar é uma decisão. E é uma decisão, o Senhor falou muito claro comigo. Perdoar é uma decisão. Apesar da dor que eu possa estar sentindo, apesar da indignação que está dentro de mim, eu preciso tomar uma decisão de perdoar. Porque o Senhor vai trabalhar em meu favor, me ajudar na questão de perdoar. Mas vai exigir de nós também uma decisão de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Nós não podemos simplesmente dizer, eu decido perdoar, e as emoções, os sentimentos que estão lá, as feridas, as memórias que estão traumatizadas, ficarem a Deus dará. Não adianta, nós vamos ter que colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas memórias dolorosas diante do altar do Senhor. Vamos ter que nos autoministrar com a palavra de Deus. Vamos ter que pedir ao Espírito Santo, não me ajuda a lidar com tudo isso que está aqui, para que eu possa ser curado, para que essas feridas sejam cicatrizadas. Porque, querido, ferida, ela atrai moscas. Sabe quem é a mosca? Beuzebu, Baal. Não é um demônio qualquer. Há um tempo atrás, uma irmãzinha de um outro ministério me pediu ajuda, me pediu socorro. E eu já falei isso aqui, eu estava conversando com ela por vídeo e de repente entrou uma mosca enorme no meu quarto, era uma mosca mesmo. E eu olhei aquilo de noite, a mosca no teto, eu falei, capeta. E ela falou para mim, pastora, minha casa enche de mosquito. Eu não sei, eu limpo minha casa todos os dias, eu sou uma pessoa aciada e a minha casa vive cheia de mosquito. E quando aquela mosca entrou, eu falei, sei. Aí, mandei uma ficha para ela de libertação, e ela preencheu, e eu fui ministrar a vida dela. E a primeira coisa que Deus falou, ela precisa liberar perdão. Xarabacai anagachai, porque Baal estava achando legalidade, até fisicamente, para atuar contra a vida dela. Hoje, para a honra e glória do Senhor, queridos, ela está liberta e a casa dela está limpa, não tem mosca, não tem nada disso mais. Jesus é bom. E todas as feridas, elas vão gerar dentro de nós sentimentos autodestrutivos. Porque apesar, do nosso lindo discurso de perdão, não, pastor, eu já perdoei. Não, Senhor, já liberei perdão, está tudo bem. Queridos, em muitos casos nós não perdoamos verdadeiramente. E nós vivemos com o peso de sempre pensar naquilo que ocorreu de negativo lá atrás. E um mar de ressentimentos, de mágoas, vai se apoderar de nós, do nosso coração, da nossa mente, porque nós ainda estamos feridos, e esse acúmulo interior das nossas emoções, nos nossos sentimentos, vai prejudicar, vai nos prejudicar intensamente, porque vai gerar as raízes de amargura, e as raízes de amargura, ela não envenena só a nossa alma, ela não envenena só os nossos pensamentos. A raiz de amargura, ela envenena o ambiente, mas ela envenena também o físico. Nós vamos adoecer, tem muita doença que é causada por causa da raiz de amargura. Engano nosso achar que perdoamos pelo fato da gente não brigar mais, pelo fato da gente não expressar ao outro a nossa raiva, a nossa indignação.
perdão, querido, ele só ocorre quando verdadeiramente você consegue lidar com a pessoa que é objeto, né, da sua mágoa, da ofensa, e apesar de você se lembrar de tudo que ela fez com você, aquilo não te causar mais dor, não te causar mais indignação. Cada vez que você olhar para aquela pessoa, você não vai sentir a raiva, o ódio, você vai sentir a compaixão do Senhor por ela. Fala assim: perdão é a mudança que começa de dentro para fora e vai atingir o meu falar e o meu agir. Quando nós perdoamos alguém, nós não vamos mais falar mal daquela pessoa. Nós não vamos mais falar com indignação, com ira daquela pessoa. Nós vamos ter algo de bom para falar a despeito do que aquela pessoa fez para nós. E a falta de perdão, queridos, ela é uma coisa muito... Deus falou algo comigo ontem que eu fiquei assim: Senhor, misericórdia. A falta de perdão, ela causa resistência à nossa adoração. Mateus 5, 23, 24, portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe, queridos, a oferta muitas vezes não é o dízimo, né? A oferta em dinheiro que nós trazemos. É a oferta do nosso próprio coração. É a oferta da nossa adoração, do nosso louvor ao Senhor. E quantas vezes a adoração está contaminada na raça e decai anagachai, pela falta de perdão, pela mágoa, pelos ressentimentos. E aí muitas vezes, né, a gente pensa assim: por que a adoração não está fluindo? Por que a igreja está tão pesada? Queridos, porque tem alguém aqui que o coração está com resistência ao perdão. Tem alguém aí que o coração está com resistência a perdoar. E aí a nossa adoração não vai fluir da maneira como deveríamos. Ih, meu Deus. Como é que abre esse trem aqui agora? Fechou. Mas olha, querido, Deus, ele não vai aceitar a oferta do nosso coração se nós estivermos ressentidos, magoados, ofendidos. Ele quer que a gente se conserte. Shanai Kamai Anagashai. A falta de perdão, ela vai somatizar no nosso organismo, vai somatizar no nosso corpo. Hebreus 12, 14, 15 fala exatamente isso. Que esforcem-se para viver em paz uns com os outros, procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Esse texto está falando para nós, queridos, que a raiz de amargura, além de trazer perturbação, ela vai distorcer a visão que nós temos de nós mesmos e a visão que nós temos dos outros. E isso vai contaminar a muitos, porque quando eu estou magoado com alguém, eu começo a ver aquela pessoa segundo a minha ótica, segundo a ofensa que ela me fez, e eu começo a falar daquela pessoa para outras pessoas, e assim eu vou contaminando a visão dos outros em relação àquele. E nós precisamos entender que muitas vezes nós não escolhemos os nossos sentimentos. E nós podemos sim sentir raiva, sentir dor, ficar indignado, sentir vergonha, né? E ficar até com vitimismo. O que nós não podemos, queridos, é varrer todos esses sentimentos para debaixo do tapete. Porque isso vai nos adoecer de alguma maneira.
E quantas doenças psicossomáticas, né? Pânico, agravamento de problemas cardíacos, ansiedade, depressão, câncer, problemas renais, diabetes e tantos outros são causados por uma somatização das feridas da nossa alma. E um dos fatores que potencializa isso em nós é o excesso de ressentimento guardado e a falta de liberação real do perdão. Ressentimento é sentir novamente a dor. E muitas vezes nós ficamos magoados a ponto de sentir muito desprezo pelo ofensor. E esse ofensor, ele pode ser o cônjuge, ele pode ser pais, ele pode ser amigos, ele pode ser um líder. E o desprezo significa repulsa, desapego. Ele impede que a gente perdoe o outro e ele impede que a reconciliação. E Deus falou comigo. Durante a semana, Deus falava para mim assim: quantas pessoas estão magoadas e ofendidas com Deus, culpam a Deus pelas suas mazelas e acham que Ele tinha obrigação de poupá-las e passam a desprezar a Deus. Narraço e decai andaiacé. Muitas vezes, queridos, nós não temos que lidar só com o perdão em relação aos outros, mas muitas vezes nós precisamos liberar perdão para Deus, porque nós ficamos magoados, ressentidos com Deus. Se Deus não fez uma coisa que você pediu, querido, não é porque Ele não quis fazer, é porque talvez você não esteja preparado para receber aquilo que você pediu. Se Deus não fez algo, é porque Deus está usando aquela situação, aquela pessoa para tratar alguma coisa em você. Sabe, porque não é o outro que tem que mudar, é você que tem que mudar. É Deus, ele tem propósito com você muito mais do que com o outro, muitas vezes. O que Deus quer fazer através da sua vida, muitas vezes, é muito maior do que o que Ele vai fazer na vida daquele que te ofendeu. Deus vai te levar a níveis de comunhão, de intimidade, de relacionamento profundo com o Senhor, para te usar na área da libertação, na área da cura. E Deus muitas vezes está permitindo situações para trabalhar na sua vida. Então, Deus, não adianta você orar para mudar a outra pessoa. Enquanto você não mudar, o outro também não muda. Na raçui decai andai a sé. Existem erros que são conscientes, né? Lucas 17:3, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, para que a parte ofendida possa perdoar, Deus está falando aqui que às vezes a gente tem que confrontar o ofensor e falar para ele: olha, você agiu dessa forma comigo e eu fiquei assim, assim, assado. E se a pessoa se arrepender, perdoa. Essa é a situação de Davi, né? Quando Natan foi repreender Davi pelo que ele tinha feito, por ele ter adulterado, matado Urias. Davi tinha pecado conscientemente contra Deus. E quando ele foi confrontado, ele se arrependeu. Tem pecado que tem erro que é inconsciente. Está lá em Mateus 18:15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Nesse caso, queridos, às vezes a pessoa falou alguma coisa para você sem pensar no que estava falando, sem refletir no que estava falando, nem percebeu que te ofendeu. E você precisa chegar nela, confrontá-la, né? E se ela se arrepender, você perdoa. É uma situação entre você e a pessoa. Pode ser que se ela se resistir, né? Você tenha que chamar alguém como testemunha, como está escrito aqui.
na palavra. Mas tem erros que são inconscientes, as pessoas não percebem que nos ofenderam. E outro é quando o ofensor, ele não se arrepende. Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aqui em Mateus 18, no verso 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Queridos, uma das coisas mais difíceis é perdoar. Quando o ofensor ele não reconhece a sua culpa, ou ele tenta até minimizar a culpa que ele tem. E muitas vezes ele chega a culpar a pessoa ofendida pelo seu ato, gerando ainda mais raiva, mais indignação, mais ira, mais dor. E numa situação assim, a pessoa ofendida, ela vai precisar de ajuda, não só de Deus, mas ela vai precisar de ajuda psicológica, para ela conseguir lidar com o sentimento que está dentro dela. Muitas vezes pessoas que foram abusadas, pessoas que foram estupradas, sofreram incesto, violência doméstica, narraço e decai andai a sé. Quantas pessoas que passam por essa necessidade de, além da ajuda do Senhor, precisar da ajuda de um profissional, para que ela possa entender a verdadeira justiça. E casos assim, queridos, nós precisamos confessar ao Senhor: Senhor, não dou conta de perdoar. A situação foi muito grave, mas eu quero entregar a ofensa nas mãos do Senhor. Quero entregar o ofensor nas mãos do Senhor. E vou me render ao Senhor para que o Senhor me ajude, me capacite. Mas a pessoa vai ter que buscar ajuda. Narraço e decai andai a sé. Queridos, e a Bíblia ela não aborda só a questão do perdão a outros, né? Ela não aborda especificamente, ela aborda a questão do perdão a outros, mas ela não aborda especificamente o perdão a si próprio. E quando uma pessoa, ela expressa uma culpa persistente por pecados que ela cometeu no passado, por remorsos, consequências negativas, né, causada por uma decisão anterior, isso significa que ela está ofendida, magoada com ela mesma. Tem momentos que nós precisamos nos perdoar pelos nossos erros, para que a gente possa seguir em frente. Muitas vezes a nossa vida está paralisada porque nós não perdoamos a nós mesmos. Nós cometemos alguns erros tão graves que nós ficamos remoendo aquilo muitas vezes e a nossa vida não flui. E a Bíblia ela deixa clara que todo ser humano tem pecado contra Deus e que todos os nossos erros são contra Deus. E o que realmente nós precisamos é aceitar o perdão de Deus que está disponível para nós dia após dia. Então, quando nós fizemos alguma coisa da qual nós não nos perdoamos, Satanás vai ter legalidade para nos acusar, vai ter legalidade para nos culpar. Isso quando ele não vai mandar outras pessoas para apontar o dedo na sua cara, né? Porque quando ele não vem pessoalmente, ele manda os seus adeptos, né? E quantas vezes lá dentro da sua própria casa, a pessoa olha para você e você fez isso, você fez aquilo outro. Não é verdade? E aquilo traz o peso da culpa, traz o peso da responsabilidade pelo pecado e você mesmo não consegue se perdoar. Queridos, perdoar a nós mesmos tem a ver com receber o perdão de Deus. E 1 João 1,9 fala que se nós nos arrependermos e
e confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos libertar de toda raiz de iniquidade. Na raça e decai andai a sé. Perdoar a si mesmo pode ser difícil na prática, porque a gente vai ficar lamentando as nossas decisões erradas e por mais que a gente se arrependa pela maneira que nós agimos e prejudicamos a nós mesmos ou a outras pessoas, o inimigo ele vai continuar cuspindo na nossa cara. E tem gente que pensa que o verdadeiro arrependimento, né, é louvável recusar a perdoar a si próprio, como se isso fosse uma punição. E essa punição vai expiar os meus pecados. Quem nunca assistiu a um filme, né, onde a pessoa ela se sente culpada e ela usa aquilo como uma punição para ela mesma, né? Isso acontece em filme, gente. E a Bíblia deixa claro que nós nunca vamos poder compensar os nossos próprios pecados, porque nós somos pecadores, nós somos transgressores e sem esperança, longe de Cristo. O Evangelho diz que a ira de Deus por nossos pecados, ela foi derramada sobre Jesus, a justiça foi feita em Jesus. E viver em culpa e em auto-punição é negar a verdade do Evangelho, querido. Então, se você se sente culpado nessa manhã por erros que você cometeu e que você ainda não se perdoou, que o diabo tem usado pessoas para te apontar, comece a trabalhar isso hoje no seu coração. E Paulo, de muitas maneiras, né, ele deu o exemplo de perdoar a si mesmo. Ele tinha sido um perseguidor violento da igreja, mas ao invés dele conviver com a vergonha e se autopunindo por aquilo que ele fez, Paulo, ele tomou uma postura diante do Senhor para redimir o erro dele. Então ele saiu pela terra, pregando o Evangelho e alcançando o máximo de almas que ele podia alcançar. Isso não foi por penitência, por tentativa de compensar o seu passado, mas foi porque Paulo entendeu a salvação, a cura, a libertação que Deus tinha operado na vida dele. E ele fala em 1 Timóteo 1,15, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Paulo, ele realmente se tornou uma avenida através da qual o Senhor pôde ser glorificado. O nome do Senhor, o reino de Deus foi apregoado através da vida de Paulo, porque ele entendeu que o perdão do Senhor era suficiente para libertá-lo de tudo aquilo que ele havia feito contra os cristãos da sua época. E lá em Romanos 7, 24 e 8, no verso 2, Paulo, ele lamenta a sua luta contínua em relação à sua natureza pecaminosa. Mas Paulo, você não vai ver Paulo falando assim que ele vai, Senhor, eu vou me esforçar um pouquinho mais, tá, para ser uma pessoa melhor. Ou você não vê Paulo falando, ó Deus, eu não vou perdoar, não tem condição de eu perdoar. Você sabe que Paulo apanhou
por estar pregando o evangelho. Ele foi preso por estar pregando o evangelho. Ele sofreu um monte de coisa por estar pregando o evangelho. Mas ele fala lá em Romanos 7:24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Deus está falando nessa manhã conosco que nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para dentro de nós e ver aquilo que está aprisionando a nossa vida. As pessoas, fazer uma listinha das pessoas que nós não perdoamos. Olhar para tudo aquilo que são sentimentos, emoções, que nós jogamos lá debaixo do tapete e falamos, tá tudo bem, eu perdoei, tá tudo bem, já passou. Mas está sempre remoendo aquela coisa, está sempre ali carregando, arrastando com você a pessoa que te ofendeu. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver a quem nós ofendemos e tomar uma atitude de pedir perdão. Muitas vezes, queridos, nós agimos conscientemente e agimos também inconscientemente. Senhor, se eu pequei contra alguém, se tem alguém ferido contra mim, como diz a palavra, eu vou deixar minha oferta aqui no altar, Senhor, e vou lá me reconciliar com a pessoa, e vou lá tomar uma atitude em relação àquilo que eu fiz contra o outro. Deus falou muito forte comigo ontem. Era 2h da manhã, ainda não tinha dormido. E o Senhor falou comigo. O Senhor disse para mim assim, semana passada a pastora Beth falou de que o Senhor estaria liberando coisas nas nossas vidas, né? Haverá uma liberação do Senhor poderosa em áreas das nossas vidas. Na raçui de caiandai assé, orecalahash. Mas a falta de perdão pode ser o motivo de muita coisa na nossa vida ficar travada e a gente não alcançar aquilo que é a promessa do Senhor para nós. Quero falar uma coisa para você, querido. Perdão não é uma coisa instantânea. É uma coisa que você vai ter que trabalhar e declarar quantas vezes for necessário. Pedir perdão para o outro, você vai ter que estar arrependido. De repente você tem razão dentro da situação e você falou para o outro coisas que ele precisava ouvir, mas ele ficou tão sentido, tão magoado com você, que você vai ter que tomar uma postura de se reconciliar. E se há alguém que você não consegue perdoar, amado, vai procurar um psicólogo, além da ajuda de Jesus. Muitas vezes é muito vergonhoso, né? A gente tem que chegar para uma pessoa e pedir perdão para ela. Amado, mas muito mais vergonhoso é você carregar esse peso, essa condenação. É você estar coberto pela sua justiça própria, pelos seus sentimentos de vingança. E a couraça da justiça não tem como blindar o seu peitoral em relação às setas, os dardos inflamados do maligno na sua vida. Shanai Kamai Andai Assé. Quero falar para você que está sentado aqui hoje. Você não é um crente qualquer. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um guerreiro. Shanai Kamai Anagasui Dekai. Você faz parte do exército de Deus e foi comissionado pelo Senhor. Mesmo que você não esteja fazendo nada para Deus, a sua posição no reino é de guerreiro. E não tem como você vencer batalhas, nem pela sua própria vida,
se a sua couraça ela não estiver bem ajustada, tampada, fechada, e o inimigo continua achando brechas para lançar dardos contra você e te inflamar, te envenenar e te adoecer cada vez mais. A sua memória, ela tem que estar curada das lembranças dolorosas do passado. Porque senão o capacete da salvação, ele não vai estar ajustado corretamente na sua cabeça e o diabo vai continuar lançando pensamentos na sua mente, lançando pancadas na sua cabeça, até contra você mesmo. Você não consegue se enxergar como filho de Deus, você não consegue se enxergar como herdeiro das promessas do Senhor, você não consegue enxergar as pessoas que estão ao seu redor, xarabacai anagachai, e a sua amargura é tão grande que você começa a contaminar as pessoas, achando que elas são as culpadas por muita coisa na sua vida que não está dando certo, que deu errado, sendo que as escolhas foram suas. Na racica mai andai a sé. Amado, Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer que você entre na terra da promessa. Xanai kamai andai a sé. Deus quer que você coma do fruto da terra. Xanai kamai anagachai. Deus não quer que você continue comendo apenas o maná. Deus quer que você entre e usufrua da terra que Deus deu para a sua vida. Xanai kamai andai a sé. Orecalahash recalabachai. Mas você vai ter que tomar uma decisão. E vai ter que trabalhar isso. E perdão é até aqui. Leva tempo. Não é do dia para a noite. Não é instantâneo. Sabe, vai se reconciliar com as pessoas. Vai pedir perdão para as pessoas. Amado, se nós como líderes de ministério estamos ofendendo você, eu, Heloísa Mara, eu sou um doce de pessoa, delicada igual um portão de cemitério, como dizia minha mãe. E às vezes, se eu falei alguma coisa que te ofendeu, se eu falei alguma coisa que te feriu, eu quero pedir perdão de verdade, porque a minha intenção não é te ferir, minha intenção muitas vezes é te exortar, é te consolar, é te chamar a atenção para que você olhe o caminho que você está traçando, que pode te jogar num buraco. Xanai kamai andai a sé. Eu não vou me justificar, mas eu vou dizer para você que eu me arrependo. Né? Você me perdoa? É sério, queridos. Nós não vigiamos. E principalmente com as pessoas que estão mais próximas de nós. A gente lança toda a nossa raiva, toda a nossa ira, toda a nossa indignação, todos os nossos sentimentos negativos no mais próximo, que na verdade, muitas vezes é dentro de casa. É marido, é mulher, é filho, né? É parente. E muitas vezes nós não queremos compreender aquele que também está nos ferindo, que também está passando por alguma coisa e fala coisas para nós. Faz coisas contra nós. Todos os dias você vai viver situações com as quais você vai ter que lidar imediatamente com a liberação de perdão. Xanai recalahash recalabachai. E você precisa se lembrar que o Senhor quer te curar. E que Deus quer que você entre na terra da promessa. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vejo aqui em muitas pessoas, Xanai kamai andai a sé, xarabacai anagachai, feridas purulentas na cabeça, Xanai kamai andai a sé, orecalahash. E hoje o Senhor, sabe, feridas purulentas nos seus ouvidos, Xanai kamai anagasui decai, palavras que você ouviu, memórias dolorosas que estão lá já. Seus sentimentos, suas emoções. Xanai kamai andai a sé. Deus está dizendo que Ele quer hoje entrar com cicatrização nessas feridas. Ele quer entrar com o bisturi dele, tirar todo esse pus. E o bisturi é a palavra dele. Tirar todo esse pus, tirar toda essa carne morta aí.
Porque Ele não te chamou para andar na carne, Ele te chamou para andar no Espírito. Ele quer te reconciliar com pessoas, te reconciliar com você mesmo, te reconciliar com Ele. Shanai kamaya nagasheremiah, orekalahashi rekalabasherehas. Senhor, nessa manhã nós nos rendemos de todo o nosso coração ao Senhor. Reconhecemos, Pai amado, que nós pecamos contra o Senhor, principalmente, Pai, quando nós ferimos as pessoas ao nosso redor. E quando nós ficamos feridos pelas pessoas, Deus, nós reconhecemos, Pai, que a amargura, a mágoa, o ressentimento e todas as feridas, Deus, elas vão nos paralisar, vão ser obstáculos para o nosso relacionamento com as pessoas e com o Senhor. Tua palavra fala, Deus, como nós podemos dizer que nós amamos o Senhor se nós não conseguimos amar as pessoas que estão ao nosso redor e as pessoas ao nosso redor, Pai amado, por mais naturais que elas sejam, Senhor, elas são imagem e semelhança do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã reconhecer que nós pecamos. E nós queremos, Pai, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, por não perdoarmos as pessoas, Deus, por acharmos que perdoamos, Pai, Shanai, Kamai, Andai, Assé, mas muitas vezes ficamos nas cobranças, muitas vezes ficamos, Pai amado, no apontar de dedos, muitas vezes, ó Pai, nós desprezamos essas pessoas, ó Deus, Shanai, Kamai, Andai, Assé, Orekalahash. Senhor, em nome de Jesus, somente Teu Espírito Santo pode escanear os nossos corações, as nossas memórias e mostrar para nós as pessoas que nós precisamos perdoar, a quem nós precisamos pedir perdão, Pai. E se nós precisamos perdoar a nós mesmos, ó Deus, e nos levar, Pai amado, a arrependimentos sinceros e verdadeiros, para que nós possamos tomar a atitude que precisamos tomar, Pai, para que sejamos livres, ó Deus. E nós clamamos para que o Senhor nos ajude, nós clamamos ao Teu Espírito Santo, para que ministre a palavra dia após dia, nas nossas mentes, nos nossos corações, Pai, para que nós possamos nos alinhar com a Tua palavra, Deus, e através da Tua palavra, esse bisturi possa cortar tudo aquilo que seja purulento dentro de nós, Deus, e o Senhor possa passar com Teu bálsamo, Pai amado, e nos cicatrizar, Senhor, nos restaurar por completo, Deus, para que nós sejamos verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Deus está entrando com cura, querido. Seja sincero com o Senhor, porque Deus vai mover coisas e vai mudar coisas que vão te surpreender. Shanai, Kamai, Andai, Assé, Orekalahash. A pastora está dizendo para chamar pessoas aqui que precisam, que querem oração. Pessoal, é o seguinte, esqueci de falar um negócio. Eu gostaria que todos orassem essa semana, que tem algo muito tenebroso para acontecer nesse Brasil e nesse planeta. Não sei se vocês acompanham, mas vai acontecer um alinhamento planetário. Será o terceiro. O ano passado aconteceu em agosto, em janeiro agora, alinhamento de 6 planetas. 6 planetas. Dia 29 agora, essa semana que está entrando, vai ser o terceiro alinhamento de 6 planetas. Deu para entender, né? Deu para entender? 6. Estão falando que nesta semana poderá ser apresentado o anticristo. Mas outros avisam e lua de sangue significa guerra,
Vocês olham o Brasil, olham a América do Sul e olham a União Soviética lá. Então, vamos orar essa semana, tá bom? Vamos orar, que Deus é poderoso. Aproveita e libera perdão para os nossos governantes, amados.